aula... Gente, eu me perdi se hoje é aula 6 ou é aula 7, hein? Mas vou pedir para Sandra começar essa aula de escatologia, né? Estamos aqui com o nosso curso de escatologia, trabalhamos vários temas já, interpretação bíblica, interpretação de profecias, e agora, desde a aula passada, estamos falando sobre as visões de interpretação escatológica, visões de interpretação do milênio. Então vamos começar essa aula com a irmã Sandra, que vai nos conduzir em oração, pedindo a Deus que nos livre de falar algo que não seja da vontade dele, que o Senhor nos conduza aí a estarmos mais perto da palavra. Vai lá, irmã Sandra. Deus abençoe a todos. Isso, nós não estamos ouvindo, irmã. Você tá ouvindo alguma coisa? Aí fala, o áudio dela tá mudo, fala. O áudio dela tá mudo. Fala, tô ouvindo uma oração. Ô, irmã, vai de novo. Vai de novo que a gente não estava te ouvindo. Peraí. Sandrinha, Amém. agora vai, hein? Meu Deus e meu Pai, nós queremos te render graça por esse momento maravilhoso que o Senhor preparou para nós, ó Pai. Nós queremos te render graças por mais um dia de vida, por estarmos aqui reunidos, ó Pai, por aprender da Tua palavra, por ter intimidade, estar aprendendo a cada vez mais ter intimidade com o Senhor, ó Pai. E ter intimidade, Senhor, é conhecer-te profundamente, ó Pai, em todas as áreas, Senhor, em todas as áreas, ó Pai. Senhor, eu quero te agradecer porque aos meus olhos, aos meus ouvidos, muitas coisas estão deixando de ser estranhas, não estranhas, Pai, mas que eu não compreendia. Não sei quanto aos irmãos, mas o Senhor tem abrido, Senhor, o nosso entendimento. Então nós estamos aqui para te agradecer, Pai. Tira toda a nossa intimidade, tira toda timidez, ó Pai. Tira toda timidez, ó Pai, que muitas vezes nos cerca, que cerca a mim, ó Pai, que o Senhor venha tirar, ó Pai, que esse estudo, ó Pai, venha ser bênção, como todos os outros estudos foi. Que o Senhor venha de encontro à vida da Natália, a vida do João, que estão à frente, nos ensinando, ó Pai. Obrigado, Senhor. Que o Senhor nos dê uma boa aula, é o que nós te pedimos, te agradecemos também pelos novos que chegaram hoje, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigado pela vida de cada um, que eles venham se sentir bem-vindos aqui no nosso meio. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa tarde, pessoal. Amém, gente. Boa tarde. Bem-vinda aí, Patrícia. Bem-vinda, irmã Patrícia. Bem-vinda, irmã. Esse é o nosso curso à distância aí de alguns temas, né? Alguns temas aí a gente emendou um pouquinho, a gente emendou a consolidação e aí, devido à quarentena, né, queridos? Devido à quarentena, a gente fez aí alguma proposta. Fizemos aí... Claro, não quero! Fizemos aí algumas aulas... Fizemos algumas aulas extras, e aí fizemos uma pesquisa, e na pesquisa o pessoal votou, né? Estudar um pouquinho sobre os temas aí voltados do Apocalipse, e na verdade, gente, eu tenho formação na área de teologia, a Natália está se formando também no seminário, e a nossa intenção, queridos, é compartilhar um pouquinho com os irmãos de alguns temas aí que a gente tem estudado. Acho que minha esposa também tem uma formação na área teológica, e a ideia, gente, é a gente dividir um pouquinho do que nós temos aprendido com os irmãos. A maioria aqui já passou pelo curso de maturidade da igreja também, né? E aí, dando certo aí essa ideia, futuramente a gente gostaria de trabalhar outros temas dentro da área da teologia bíblica,
A gente chama isso de teologia prática, né? Alguns temas que têm tudo a ver com o nosso tempo. Os irmãos me ouvem bem? Só recapitulando super rápido, a gente falou bastante aí ao longo do curso sobre a importância da interpretação bíblica, só para contextualizar aí a Patrícia. Falamos sobre a interpretação da Bíblia, a importância da gente ler a palavra de Deus, sabendo interpretá-la através de algumas regrinhas. Lá no site tem todo o material, todas as aulas estão gravadas, tá bom, gente? Então, os irmãos podem acessar, todos os slides estão disponíveis também para poder consultar. E os irmãos se animando e havendo aí disponibilidade para outros temas, a gente continua estudando aí em nome de Jesus, quem sabe aí, né, convidando outros professores também para estarem ajudando a gente. Deixa eu colocar mudo aqui o da Natália, né? Pronto, Natália, você acabou de ficar muda. Eu tenho aqui o poder de mutar as pessoas. Aqui, ó. Tô brincando, gente. Até esqueci o que eu ia falar, ó. Nath, você me distraiu, Matheus aí. Oi, João. Você me distraiu. Desculpa, é que o Matheus estava tossindo aqui, perdão, pessoal. Vamos lá, gente. Só contextualizando rapidinho, para passar a palavra para a Natália, a gente trabalhou interpretação da Bíblia, a gente falou um pouquinho do Apocalipse, a gente falou um pouquinho, né, de como interpretar esse livro, e aí os irmãos podem, depois, fazer uma leitura do livro com esses conhecimentos que a gente está vendo aqui. Nós percebemos que é um livro que não é interpretado de uma forma tão simples, né? Igual você lê Salmos, por exemplo, igual você lê os Evangelhos de Jesus. Tem todo um cuidado, mas é um tema muito gostoso, né? De se estudar, de se pesquisar. E, gente, tem algumas áreas da teologia que a gente não tem uma certeza absoluta, né, de todos os detalhes dos detalhes. Nós já falamos aqui nas aulas anteriores, vou até colocar aqui o slide lá da Natália, que temos algumas certezas. Quais são as nossas certezas? Está até aqui no slide, né? Eu só vou falar dessas certezas, e aí vou pedir para a Natália conduzir, né? Por exemplo, né? Já lemos esse texto aqui, é um texto que fala do milênio. Deixa eu ver se aqui mostra, acho que aqui não vai mostrar, né, Natália? Os pilares? Os pilares, né? Não, foi na aula anterior, João, que a gente falou que, assim, nós tratamos alguns pontos da escatologia, que é o estudo das últimas coisas, né? E nós não negociamos alguns pilares. Porque, assim, dentro da interpretação bíblica, tanto da escatologia como de outras doutrinas, outras matérias, outros temas, a gente tem alguns pontos que os cristãos, independente da interpretação que eles tenham de Apocalipse, eles não negociam. São aquilo que nós chamamos de pilares, né, João? Que Cristo, ele voltará, então isso a gente não pode negociar, não pode deixar de acreditar. Se a gente pegar um livro, for ler alguma coisa, ou alguém que fale, não, mas eu acredito que eu sou cristã, mas eu não creio que Jesus vai voltar, então já é heresia. Outro pilar que nós não negociamos é que os mortos ressuscitarão, haverá um juízo final. Tudo isso nós encontramos na palavra do Senhor. Então, são pilares que nós tem outros também, né? Depois leiam as aulas, façam as aulas que vocês vão ficar bem craques nisso, para nós não negociarmos de forma alguma esses pilares. Mas, fora esses pilares, nós temos algumas interpretações diferentes. Sobre isso que a gente está estudando nessas duas últimas aulas, né, João? Referente ao milênio. Só que isso não interfere na nossa salvação, desde que a gente não negocie os pilares, né? Aquilo que é central na Bíblia, a gente não pode negociar. Ô, Nath, o pessoal está falando aqui no chat que você está tendo um ruído aí no seu áudio. Não sei se você quiser baixar um pouquinho. Melhorou? Melhorou. Se você quiser baixar só um pouquinho. Sim, acho que era o meu fone que estava meio ruim. Deixa eu abaixar para ver. Queridos, enquanto a Nath arruma lá, gente, eu coloquei aqui no chat para vocês, ó, tudo que a Natália falou, tá? Que são aqueles pontos
doutrinários, viu? A gente tem certeza que tudo isso vai acontecer. A volta de Jesus é uma certeza, ressurreição de mortos e vivos é uma certeza, o juízo final, né, é uma certeza, o fim de todas as coisas, isso vai acontecer. O Satanás, né, ele vai ser derrotado e haverá um período de paz. Esse período de paz, alguns chamam de milênio, outros chamam de novos céus e uma nova terra, mas é um período que Deus ele estabelecerá de paz. E aí tem aquele versículo, né, que o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá choro, nem dor. Esse tipo de versículo nos faz pensar num período de paz. E aí a gente estudou na aula passada, é até interessante, quem não pegou a aula passada, ir lá no canal no YouTube e assistir, porque a gente apresentou algumas visões de interpretação. E aí hoje a gente vai apresentar para vocês uma das visões que é considerada também uma visão muito forte de interpretação, que é o pré-milenismo. Que é o pré-milenismo, né? Que aí a Natália vai explicar melhor. E aí, Nath, a gente dá uma passada bem rápida aí nos slides, né, para o pessoal dar uma relembrada. E aí, queridos, fiquem à vontade, tá? Para escrever aqui no chat a dúvida, ou anota no cantinho aí. A gente vai deixar uns minutos finais para tirar dúvidas, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Podemos seguir? Podemos. É isso, né? Então, acho que os slides aparecem aí, né, Nath? Parece sim, João. Show. Então, pessoal, lembrando, nós estamos falando de Apocalipse 20, né? Apocalipse 20 vai tratar a questão do milênio, que são 1000 anos, são aqueles, depois vocês leiam. É importante, gente, tudo que a gente for falando tem base bíblica, tá? Então, é sempre importante ler os versículos, que nem a gente vai falar de algumas coisas aqui que vai parecer difícil, como eu falei na aula passada. Mas quando a gente lê os versículos e começa a interpretar dentro das visões, fica mais fácil de entender. Então, sempre durante a semana, leiam os versículos, os slides, que estão bem mastigadinhos. A aula de hoje ela é um pouquinho complexa, então eu vou ser bem breve, por causa do horário também. Vou falar assim o básico, mas durante a semana estudem os slides, mandem dúvidas no grupo, ou na sala de aula do Google Sala de Aula. E a gente vai se ajudando, vai indicando leituras para vocês, porque realmente 1 horinha é muito pouco, e são assuntos muito complexos e difíceis, assim, né, de primeiro momento para quem está tendo a primeira vez. Mas conforme vocês estudarem, tirarem dúvidas, vai ficando mais claro. Então, o milênio, como nós falamos na aula passada, está tratando lá em Apocalipse 20. Depois leiam, de 1 a 5, que vai falar desses 1000 anos que Jesus vai reinar na Terra quando ele voltar, ele vai reinar aqui na Terra. E nós temos 4 linhas de interpretações para esse milênio. Semana passada nós falamos de 2. Quem lembra aí? O amilenismo e o pós-milenismo. Pode pôr lá na tabelinha, João, que acho que eles lembram, ó. E hoje nós vamos falar do pré-milenismo. E nós temos 2 tipos de pré-milenismo, eu já vou falar para vocês. Mas o que são esses 4 desenhos aqui? São 4 visões diferentes de Apocalipse 20 sobre o milênio. Então, o que acontece? Alguns acreditam que a gente já está vivendo no milênio, outros acreditam que não são 1000 anos literais, que são 1000 anos simbólicos, é um longo período de tempo. Outros acreditam que esse milênio já está acontecendo antes de Jesus voltar, que Jesus não vai reinar aqui na Terra 1000 anos, que ele já reina no céu. Tudo isso a gente já falou semana passada, eu não vou me ater muito nisso. Por isso que é importante vocês lerem. Mas ficaram essas 2 linhas de interpretações, que na verdade, né, eu estava até conversando um pouquinho com o João hoje, é a mais aceita, assim, né, João? No nosso meio, no nosso país, no Brasil, que é o pré-milenismo. A gente vai falar sobre isso. Então, semana passada, gente, quem não fica assustado com os nomes, eu falei semana passada porque os nomes são complicados, mas quando a gente for lendo, vai ficando claro, e estudem durante a semana. E façam a aula desde o começo, o vídeo da aula passada, para vocês conhecerem as 4 linhas, porque a gente já falou de 2 semana passada, e hoje a gente vai falar de mais 2, tá? Então, essa tabelinha é muito legal, ó, que está mostrando aqui, eu expliquei ela semana passada,
A gente não dá tempo da gente ficar explicando tudo que já foi, mas é uma tabelinha bem legal, só recapitulando aí, ó, as 4 interpretações. Essa primeira que a gente vai... Oi, pode falar, João. Bem, Nath, se quiser explicar rapidamente que Isso, a tabelinha, né? A cruz, né? A cruz que é a morte de Jesus, né? A gente usa pré-milenismo, queridos, esse milenismo é de milênio, tá? Então, pré quer dizer o quê? Que Jesus ele volta antes desse período de paz. Pós, Jesus voltaria depois. Então, só para os irmãos pensarem, né? Pré-milenismo, Jesus volta antes do milênio. Pós-milenismo, Jesus volta só depois. E amilenismo quer dizer que esse milênio não existirá fisicamente, mas ele existirá espiritual. Queridos, essa tabela ela só existe porque a Bíblia ela não é 100% clara numa única visão. Ela permite esta interpretação. Aí só uma curiosidade, Nath, toda vez que tem um acontecimento muito forte no mundo, isso influencia a maneira como a gente interpreta. Por exemplo, toda vez que vai terminar um milênio, toda vez que vai terminar assim 1000 anos, por exemplo, estávamos lá em 1990, aí entrou o ano 2000, lembram disso? Quando entra o ano 2000, o que acontece em 2001? As torres gêmeas lá nos Estados Unidos são atacadas. Muita gente achou que isso aí era um evento do Apocalipse, porque, nossa, como é que alguém derruba os prédios mais importantes dos Estados Unidos? Vai ter uma guerra. Então, assim, sempre que está próximo de acabar 100 anos ou virar um milênio, década de 90 para o ano 2000, 2100, 2020, tanto que 2020 tem profecias aí, né, não bíblicas, profecias de outras crenças, que esse ano é um ano que vai acontecer um monte de coisa. E aí está acontecendo coronavírus, está acontecendo guerra de nuvem de gafanhoto, e as pessoas vão achando que essas coisas são coisas do Apocalipse. Por isso que a Natália... Isso não é verdade? Por isso que a Nath falou, nós temos sempre que olhar para a palavra. Os acontecimentos, eles vão sempre estarem aí na nossa vida, mas a palavra é que tem que dirigir a nossa interpretação. Porque, gente, o nosso Deus, ele é o mesmo. Os apóstolos, eles já esperavam que Jesus voltasse. Jesus, ele é o Senhor da história, né? Ele está dirigindo todas as coisas. Não podemos afirmar que estamos já no Apocalipse. Mas a gente pode, com a direção do Espírito Santo, entender esses acontecimentos, olhar para a palavra e tentar buscar em Deus uma direção para a gente entender como é que essas coisas vão acontecer. Por isso, irmãos, que existem essas 4 principais visões de interpretação. E a última coisa, Nath, o Brasil é muito influenciado por muitos filmes, gente, deixados para trás, Megido, filmes aí que aconteceram no Brasil, que nos faz pensar muito numa visão que a Natália vai explicar hoje, eu também, que é uma visão do arrebatamento secreto, chamada dispensacionalista. Então, assim, é legal conhecer essas coisas para a gente ir se aprofundando. Beleza, queridos? Só relembrando, né, esses pontos, para a gente entender que os acontecimentos no mundo influenciam os cristãos, né, no jeito que eles interpretam aí o Apocalipse, né? Vamos lá, verdade. Né? E aqui só o desenho, ó, então vocês veem a cruzinha que o João falou, significa o quê? Ó, esse primeiro, a gente vai falar dele do segundo, então eu vou me ater mais no terceiro e no quarto, ó, esse amarelinho. Pós-milenismo, só para vocês entenderem, quem não estava, esse pós-milenismo acredita o quê? Que a igreja, nós estamos na era da igreja, nós já estamos vivendo um milênio que pode ser um longo tempo, não necessariamente 1000 anos, e que nós entregaremos o mundo para Jesus, um mundo convertido para Jesus. Então, é uma visão até que a gente falou semana passada, meio assim, né? Porque a gente pega lá o sermão escatológico de Jesus em Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, e Jesus fala da grande tribulação, né? Do princípio das dores, da grande tribulação. Então, é um pouco complicado a gente entender que nós vamos entregar para o poder da igreja, né? A igreja, através do poder do Espírito Santo, vai entregar um mundo totalmente convertido
a Cristo. Então, é isso que eles acreditam. Então, olha esse desenho cinza aqui, ó, é um milênio. Então, nós estamos na era da igreja, vai acontecer um milênio que eles não têm data, né, um longo tempo. Depois, de uma forma cataclísmica, Jesus ele volta, vai acontecer o juízo final, vai acontecer a ressurreição, né, dos justos e injustos, e pronto. O amilenismo, que ó, tá vendo o desenho cinza bem grande nesse amilenismo? Eles acreditam que desde a cruz, ó, quando Jesus veio, morreu, eles acreditam que nós já estamos vivendo um milênio. Só que não é um milênio de 1000 anos, literais, é simbólico. Nós tivemos uma aula, gente, que a gente explicou o que é simbólico, o que é literal, né? Na aula de hermenêutica. Então, assim, é um sentido figurado esses 1000 anos. Não são necessariamente 1000, não são, não. Eles não acreditam que sejam 1000 anos literais. É um símbolo, esses 1000 anos, e Jesus está reinando. Jesus não vai vir reinar na Terra. Jesus está reinando lá no céu, e a igreja com Cristo está reinando aqui na Terra. Então, eles acreditam que esse milênio aí de Apocalipse 20, que fala que Jesus vai reinar 1000 anos, que Jesus já está reinando, nós aqui na Terra, através dele, né, como igreja. E o que vai acontecer? Vai ter o período de tribulação, Jesus volta, vai ter juízo final, vai ter arrebatamento não, perdão, vai ter ressurreição, os justos e os injustos vão ressuscitar, e, enfim, agora, o pré-milenismo, que é o que o João explicou, pré significa que Jesus volta antes, é o que nós vamos falar hoje. Então, eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Mas no desenho, ó, dá para ficar claro, ó. Grande tribulação, ó, ali é o primeiro azulzinho. Nós vamos passar, vai acontecer a tribulação, Jesus volta e vai inaugurar o milênio aqui na Terra com a igreja, com os santos. Então, Jesus vai reinar aqui na Terra 1000 anos, da forma que eles interpretam o Apocalipse 20. Então, vocês perceberam que cada linha interpreta de uma forma? A gente vai passar para a aula de hoje, então, porque nós falamos já, então, do amilenismo, que foi que eu expliquei, do pós-milenismo, que eles acreditam que Jesus vem depois do milênio, e o amilenismo, que já existe um milênio e nós já estamos vivendo. Pelo nome fica claro diferenciar, né? E hoje, então, nós vamos nos ater ao pré-milenismo, que tem 2 tipos de pré-milenismo. A gente vai falar um pouquinho hoje, tá, gente? O João vai passar aí pra gente. Depois leiam, ó, tem desenhos, tem tabelas. Então, pelas tabelas dá pra gente entender. E no final vai ter uma tabela bem legal com as diferenças de cada um. Eu acho que vai ficar mais fácil para vocês interpretarem também. Hoje, então, a gente vai entrar, no pré-milenismo. Pode ser falado de pré-milenismo, pré-milenista. Quem é o pré-milenismo, quem crê nele é um pré-milenista. E pode ser chamado de pré-milenarismo também. Então, todos esses nomes significam a mesma coisa. E o que acontece, então, com o pré-milenismo? Eles interpretam Apocalipse 20 de forma literal, que é aquilo que eu falei, que eles acreditam que Jesus vai reinar 1000 anos aqui na Terra. É importante ler Apocalipse 20 para vocês entenderem do que a gente está falando. Eu vou ler aqui, ó, rapidamente, tá? Só para vocês entenderem o que está falando desses 1000 anos, ó. Apocalipse 21 diz assim, ó. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele. Aí está falando que Satanás vai ser preso por 1000 anos, né? Foi o que nós lemos. Impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos que se assentaram, aqueles que haviam sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus. Isso é João, gente, que está escrevendo aqui aquilo que ele viu, né, na visão que ele teve, da revelação do Apocalipse. Por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta e nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa e nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Olha aí, ó, o restante dos mortos não voltou a viver, ou seja, aqueles que morreram sem Cristo, antes que completassem os 1000 anos. Então, vocês viram que falou muito de 1000 anos? São esses 1000 anos que a gente está conversando aqui, que é o milênio.
Então, quem é pré-milenista acredita que esses 1000 anos aqui, eles vão acontecer no futuro, e são 1000 anos mesmo. Jesus vai reinar, Satanás vai ser preso, haverá ressurreição dos mortos antes os justos, e no fim do milênio os injustos, os ímpios. Então, eles acreditam que realmente tem esses 1000 anos, por isso que é uma forma literal de interpretação. A segunda vinda de Cristo será precedida por um período tribulacional, a saber, a grande tribulação. Lembra que na semana passada, quem estava, eu falei que a grande tribulação está dentro do pré-milenismo? Que dentro do pré-milenismo existem algumas interpretações da grande tribulação? Então, a gente vai ver isso hoje. Dentro dessa visão, vai acontecer a grande tribulação. Alguns acreditam que Jesus vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação. Isso tudo, gente, dentro do pré-milenismo, tá? Alguns acreditam que Jesus vai arrebatar a igreja antes. Outros acreditam que Jesus vai arrebatar a igreja no meio da grande tribulação. E outros acreditam que a igreja vai ser arrebatada no final da grande tribulação. E tem uns nomes para isso, que a gente vai ver mais para frente, tá? Então, isso é uma visão pré-milenista sobre a grande tribulação. Eles também acreditam que vai acontecer 2 ressurreições e são diferentes. Quando Jesus volta, né, a primeira vez, encontra com a igreja, vai ter a ressurreição dos justos, aqueles que morreram em Cristo. A gente vai falar mais para frente um pouquinho. E no fim do milênio, vai ter a ressurreição dos ímpios, aqueles que morreram sem Jesus. Eles só vão ressuscitar quando acabar o milênio. Eles vão ressuscitar, não vão ressuscitar para reinar com Cristo. Eles vão ressuscitar para eles irem direto para o juízo final, lá, o trono de Deus, onde vai ser julgado para poder eles terem o fim deles, que é no lago de fogo, junto com Satanás, com o falso profeta, com a besta. Então, essa ressurreição, essa última ressurreição, são daqueles que realmente perderam a salvação. Eles só vão ressuscitar para a vergonha eterna, né? Então, essa é uma visão pré-milenista. E os pré-milenistas, eles podem ser clássicos, que pode ser clássico histórico, é o mesmo nome, ou dispensacionalistas, é sobre esses dois que nós vamos falar hoje. Então, olha só, dentro do pré-milenismo existe a questão da grande tribulação e existe 2 linhas de pré-milenistas, que nós vamos entender um pouquinho, que são os clássicos, que eles são mais antigos, por isso históricos, que eles já existem há mais tempo, e os dispensacionalistas, que é uma visão mais nova, aí a gente vai ver quando ela surgiu. O tribulacionismo é uma característica dependente do pré-milenarismo, foi o que eu falei, e está relacionado ao arrebatamento da igreja, que é aquilo que eu estava explicando. Então, dentro do pré-milenismo existem 3 visões da grande tribulação. A primeira é a pré. O que significa pré, gente? Antes, né? Que antecede, pré-tribulacionista. Então, antes da tribulação, que significa o quê? Igreja arrebatada antes da grande tribulação. Meso, o que significa meso ou mid? Meio. Então, meio da tribulação. Eles acreditam que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. Pós-tribulação, cortou um pouquinho aqui, gente, mas é pós-tribulacionista. O que significa pós? Depois. Então, a igreja será arrebatada depois, no final da grande tribulação. Então, olha só, dentro de uma visão, existem mais 3 visões acerca da grande tribulação. E aí, gente, cada um pensa de uma forma, né? Tem pré-milenista, acredito que até aqui no grupo, que acredita que a igreja vai ser arrebatada no fim, que é o caso mais do João aí, né? João acha que a igreja vai passar pela grande tribulação. Tem pessoas que acham que a igreja vai ser arrebatada antes, que é o Mateus aqui, meu filho, ele acredita isso. O Gil, acho que também já compartilhou. E tem outras visões. Então, vocês estão vendo que mesmo nós cremos, né? Nós não negociamos os pilares, aquilo que nós falamos, mas nós temos algumas visões diferentes acerca da grande tribulação. E no final eu quero ouvir vocês, o que vocês acham aí? Pode passar para o próximo, João. Sim.
E como o João disse aqui no chat, gente, ó, a Bíblia, ela permite que existam essas interpretações, gente. Não é da cabeça das pessoas. Ah, eu acho. Não. Existem versículos. Só um minutinho, gente, por favor. E aí, gente, aquela a Natália voltar, algumas interpretações, gente, a gente percebe assim que elas são mais bíblicas, elas são mais coerentes com a palavra de Deus. Vou dar só um exemplo e já passo a palavra para a Nath. Por exemplo, por que eu acho que a igreja... Eu já acreditei antes que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação. Eu sempre criei dessa forma. Por que hoje eu penso diferente? Queridos, a igreja, ao longo da história, ela sempre passou por momentos de muito sofrimento. Isso foi com Noé, quando ali veio o dilúvio. Isso foi na época do cativeiro, onde Daniel, né, foi preso ali com seus amigos, e ficaram 70 anos ali o povo de Deus preso. Quando Jesus ele ressuscita e vai aos céus, o apóstolo Paulo, ele começa a pregar, ali os discípulos passam por uma perseguição. Quando a gente lê Atos, a gente vê Paulo, por exemplo, ele perseguia a igreja. E o que Deus ele fazia? Quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja se fortalecia. Então, assim, por mais que a igreja passe por lutas, Deus está com a sua igreja. Então, Deus ele fortalece a sua igreja para ela passar pela dificuldade e manter a sua fé firme. Então, por essas razões, eu acredito que Deus ele pode permitir que a igreja passe. Lógico, né, queridos? Se o arrebatamento vir antes, melhor ainda, né? Com certeza, melhor ainda. Mas quando eu olho para a história, eu vejo um Deus presente, mesmo com a sua igreja passando por meio. Fala, Gil. Data vênia, professores. Pessoal, assim, uma opinião só, né? São Paulino aí. Sobre a grande tribulação. A Bíblia fala, como o irmão João falou agora, né, que a tribulação sempre houve. Só que tem um detalhe, né, no estudo aí, na Bíblia, Jesus mesmo falou, né, que essa grande tribulação nunca houve, nunca haverá igual, ou seja, ela será muito mais terrível do que todas as tribulações que a raça humana já passou. Verdade. Entendeu? Ela não tem nem se compara com a outra tribulação que os seres humanos já passaram, entendeu? Isso que eu ia falar. A tribulação aí, ela vai ser terrível, né? Eu imagino assim, eu imaginando, tá? Terremotos ao seu redor, coisas caindo, a natureza natural e aflições de natureza espiritual também, sentimental, coisas terríveis mesmo, entendeu? Então, nem porque a palavra está falando que nunca houve, Tá vendo? Olha que legal. O Gil, ele já pegou os textos, né, que ele acredita e ele interpretou. Isso é legal. Eu mandei lá no grupo, eu não sei quem conseguiu assistir aquele debate. Gente, são 2 homens de Deus, 2 homens conhecidos, né? O Vailate a gente conhece, tem vários vídeos, ele é um homem de Deus mesmo, e tem a interpretação dele sobre a grande tribulação, que ele acredita que a igreja vai passar, e ele tem argumento bíblico para isso, e tem o reverendo, esqueci o nome do reverendo, mas um homem de Deus também, que ele já acredita que a igreja não vai passar pela tribulação, e ele também tem base bíblica. Então, olha que legal. A Bíblia, ela nos permite interpretar de formas diferentes, né? Não negociando os pilares, eu volto a repetir isso sempre, isso é importante a gente saber, mas a Bíblia, ela nos dá margem de interpretação para isso. Eu acho legal uma frase que Nicodemos fala, que ele fala assim, eu acho que eu já até falei aqui, que... Deixa eu cortar meu filho. Gente, desculpa, com criança em casa é assim. E o Augusto Nicodemos, ele fala assim, que o amilenista, o pós-milenista e o pré-milenista estavam ali comentando, falando sobre isso. Jesus veio de uma das 3 formas, levou, arrebatou eles, e lá eles, um falando para o outro, aquele que foi a forma dele, a interpretação dele, falando, olha, eu não falei para vocês que ia ser assim, mas os 3 subiram.
porque isso não afetou a salvação. Só que eles tinham interpretações diferentes, gente, e muitos homens de Deus têm interpretação diferente. É claro que tem uma interpretação que a gente lendo, a gente vê que para nós está mais de acordo com a palavra. Mas é legal, ó, o Gil já pôs o ponto de vista dele, e a Bíblia vai dar margem para essas interpretações. Não é invenção do homem, gente. São interpretações que realmente a Bíblia dá margem para que a gente lê, interprete literalmente, ou, em alguns casos, alegoricamente, que é a figura de linguagem, né? Pode passar, João, para o próximo. Desculpa, João, é aquele mesmo, pontos de concordância, rapidinho, que a gente falou e acabei não falando. Pode voltar João, por favor, um slide. João? Enquanto ele vai voltando aí, então, dentro do pré-milenismo, tem o pré-milenismo, o clássico, histórico, e o pré-milenismo dispensacionalista, que foi aquilo que eu falei, né? E eles têm alguns pontos de concordância. Eles concordam com algumas coisas. Acho que travou, né, João? Tá passando. Pode descer um pouquinho, João? E então eles concordam que essas duas linhas que são pré-milenistas, ou seja, que acreditam que vai ter milênio mesmo, literal, e que Jesus vai reinar 1000 anos, os clássicos e os dispensacionalistas, pode subir voltar um slide, João. Eles acreditam, sim, no milênio literal, Jesus vai reinar 1000 anos. Não, pode subir, voltar, João, por favor. Que vai reinar 1000 anos, os dois pensam, isso, mais um só. Então, eles concordam em alguns pontos. Os dois acreditam que haverá ressurreições diferentes. Não, pode voltar, João. Voltar, João. Qual que você quer? Volta um pouquinho, é aquele que está escrito pontos de concordância. Acho que é antes desse. Não. Peraí. Você está indo para frente, João. Aí. Isso, ó. Então, eles concordam que vai ter o milênio literal, vai ter a grande tribulação e vai ter um milênio. Então, eles concordam com isso. Eles concordam também que Jesus virá e a vinda de Jesus será precedida por um período de tribulação. Então, vai ter uma tribulação. E as duas ressurreições, eles acreditam que vai ter ressurreição, tanto de justos e injustos, de justos e ímpios, e essas ressurreições serão separadas. Por quê? Os amilenistas e os pós-milenistas, que nós vimos na semana passada, eles acreditam que essa ressurreição vai acontecer tudo de uma vez. Jesus voltou, todo mundo ressuscita, uns para reinar, uns para ficar com Jesus eternamente, e os outros vão ressuscitar para o castigo eterno, para a vergonha eterna, que isso vai acontecer de uma vez. Mas os pré-milenistas, os dois, né, clássicos e dispensacionalistas, eles acreditam que vai ter ressurreições separadas. E aqui é uma tabelinha de diferença dos dois, olha que legal. O que os pré-milenistas históricos pensam sobre o arrebatamento? Os históricos, que é um pouco mais antigo do que os dispensacionalistas. Os históricos defendem que o arrebatamento da igreja se dará após a grande tribulação. Então, olha aí, os históricos acreditam que a igreja vai passar pela tribulação, ou pelo menos pode subir no meio, ou no final, mas vai passar pela tribulação. O arrebatamento e a segunda vinda de Cristo vai acontecer simultaneamente. O que eles pensam, gente? Lá em Tessalonicenses, Paulo fala assim, nós lemos aí com a igreja, não sei se vocês lembram, depois acho que tem versículo aqui que a gente lê, ó, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Vai falar que nós vamos encontrar com Jesus nos ares, né? E quando nós encontrarmos, primeiro vai ressuscitar aqueles que dormirão em Cristo, vão ter um corpo glorificado, e depois nós, se nós estivermos vivos, né? Então vamos encontrar com Jesus nos ares. O que os históricos pensam? Que nós vamos encontrar com Jesus nos ares, vai ter a ressurreição daqueles que morreram em Cristo, só que a gente não vai subir para o céu, porque os dispensacionalistas, eles acreditam nisso. A gente já vai falar, eles acreditam que a igreja vai subir para o céu e depois vai descer, depois de um tempo vai descer com Jesus. Os históricos não. A igreja vai encontrar com Jesus no ar e já vai descer. A gente vai ver no desenho, desceu com Jesus, Jesus vai julgar
até, Cristo acontecerão juntos, então são duas coisas que vão acontecer junto. Então vai ter, quando isso acontecer, vai ter a ressurreição, a segunda vinda de Cristo, e a ressurreição dos justos, que é quando encontrar com Jesus nos ares. Eles vão ressuscitar, vão descer com Jesus, nem vão subir para o céu, vão descer ali dos ares mesmo, reinar 1000 anos com Jesus aqui na Terra, e no fim desses 1000 anos vai ter a ressurreição dos ímpios. Então, esse é o pensamento dos históricos. E o julgamento se dará na segunda vinda de Cristo e outro após o milênio. Então, no fim do milênio vai ter esse juízo final, que é o do trono branco, onde o Senhor Deus, né, vai julgar a todos. Tem a condenação eterna e tem a vida eterna com o Senhor Jesus. E agora os dispensacionalistas, eu vou correr um pouquinho por causa do horário, pessoal. Eles pensam mas depois vocês leiam, referente ao arrebatamento, eles já pensam diferente. Eles pensam que o arrebatamento vai ser secreto, ou seja, eles podem ver que são os mesmos textos que eles usam, mas eles interpretam de formas diferentes. Os dispensacionalistas, eles acreditam que vai ter o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. A igreja vai encontrar com Jesus nos ares, como fala lá em Tessalonicenses, só que não vai descer, vai subir com Jesus e ficar 7 anos lá em cima no céu. Vai receber galardão, vai ficar nas bodas do Cordeiro, e depois de 7 anos, que esses 7 anos está relacionado às 70 semanas de Daniel, se der tempo a gente fala um pouquinho hoje, 7 anos no céu, acabou os 7 anos, vai estar tendo 7 anos de grande tribulação aqui na Terra, né, para os judeus. Os dispensacionalistas, eles acreditam que essa grande tribulação é para a correção dos judeus. Eles veem os judeus e a igreja como povos distintos. Então, Deus vai julgar Israel, vai corrigir, na verdade, Israel, durante esses 7 anos de tribulação, para Israel poder ser restaurada. E também aqueles que são ímpios, que ficarem na terra e se converterem, mesmo não sendo judeus. Então, esse período de tribulação, grande tribulação, está reservado para essas pessoas. É isso que eles pensam. Então, a igreja não vai passar. Por isso que a igreja não vai passar. A igreja desceu com Jesus. E aí, Jesus, sim, ele vai ter a batalha do Armagedon, Satanás vai ficar preso, Jesus vai reinar 1000 anos na terra de paz. No final desses 1000 anos, vai ter a batalha com Satanás. Satanás, ele vai finalmente ser preso, ser derrotado, vai ser lançado no lago de fogo. E vai ter a ressurreição dos ímpios no final desses 1000 anos. E a ressurreição, olha que legal, olha que diferente, né? Eles pensam, os dispensacionalistas, que terão 3 ressurreições. Primeiro vai ser a ressurreição dos salvos da igreja, né, aqueles que morreram em Cristo e a igreja. Aqueles que morreram, né, que aqueles que estiverem vivos só serão com o corpo glorificado. A segunda ressurreição vai ser dos judeus, após a grande tribulação, e pode acontecer tanto na grande tribulação, quanto no final. Só um momento, silêncio, por favor. Quanto no final. E a terceira ressurreição, que é essa que eu falei, vai ser dos ímpios no final do milênio, que vai ser para o castigo eterno, para a condenação eterna. E referente ao julgamento final, os dispensacionalistas, eles acreditam em 3 julgamentos. O primeiro julgamento vai ser dos salvos, das obras dos salvos, né? O que eu fiz, o que eu não fiz. As obras, o Senhor Jesus, ele vai julgar isso, as obras de cada um. Isso vai se dar no arrebatamento. O segundo julgamento vai ser para os judeus e gentios no final da grande tribulação. E o terceiro julgamento é esse final, que vai ser no final do milênio, que vai ser para julgar os ímpios, né? Para aqueles que morreram sem Jesus, aqueles que viveram sem Jesus, eles vão ir para a condenação eterna. Pode passar, João. Então, aqui, gente, está bem explicadinho, dá para ver. Eu nem vou me ater muito aos próximos slides, porque vai falar basicamente isso que eu falei, entendeu? E aí, pré-milenismo clássico, o prefixo, né, o nome já explica aquilo que eles pensam. Na verdade, eu até já expliquei esse slide, eu nem vou ler, mas eles acreditam que os históricos, né, eles acreditam que nós estamos na era da igreja. Pode passar, João, que eu explico aqui no desenho, ó. Olha a figurinha, então, esse é o pré-milenismo clássico, gente. Aquilo que eu falei, nós estamos na era da igreja, olha só, era da igreja.
vai ter o arrebatamento. Tá vendo que tem uma flechinha para cima e uma flechinha para baixo junto? Jesus é a flechinha de cima e a igreja arrebatada é a flechinha de baixo. Eles se encontram nos ares e a flecha grande aqui descendo é eles descendo com Jesus. Eles não sobem para o céu. Desceram com Jesus, Jesus inaugura o milênio. Ó. Acabou o milênio, julgamento, e é bem básico o slide, ó, e ressurreição dos incrédulos. Porque lembra que os cristãos, os crentes, os salvos, vão ressuscitar quando encontrarem com Jesus nos ares? Então, isso é basicamente o pré-milenismo clássico. Depois vocês leem slide por slide, mas tá básico aqui para vocês entenderem, ó, tá bem facinho de entender. Pode passar, João. Ó, agora aqui é um pouquinho mais amplo, gente. Eu vou procurar ser breve, mas é aí que vai tratar a questão das semanas de Daniel, a questão das 7 dispensações. Eu vou procurar ser bem breve, mas esse dispensacionalismo é aquilo que nós estávamos falando dos pré-milenistas dispensacionalistas. O que significa dispensação? Administração. Então, é a administração de Deus para com a humanidade, para com o mundo. Né? Então, o que é esse dispensacionalismo, esse nome difícil aí de falar? É a doutrina teológica cristã desenvolvida, olha só como ela é tardia, ela é desenvolvida no século XX, acho que só vai dar tempo de falar sobre esse slide, hein? Ela foi desenvolvida bem tarde, ó, no século XX, por Darby, por John Nelson Darby, olha aqui, ó, de 1800 a 1882. Essa teoria, ela ganhou força com a Bíblia Scofield. Acho que o João falou sobre isso semana passada. E o que o dispensacionalismo, ele acredita? Olha só, depois vocês leem também com um pouquinho de calma. Eles acreditam que a segunda vinda de Jesus, né, será um arrebatamento no mundo físico, envolvendo o arrebatamento secreto, que foi o que eu expliquei. Eles acreditam em um período de 7 anos de tribulação na Terra, que tem a ver, como eu já falei, com as 70 semanas, que é importante vocês lerem Daniel 9 para entender sobre essas 70 semanas que nós vamos falar. E após o período de 7 anos de tribulação, Jesus voltará com a igreja, então reinará por 1000 anos literais. Dispensacionalistas acreditam nisso. Após o qual ocorrerá a batalha do Armagedon e o estabelecimento do reino de Deus na Terra. O dispensacionalismo, ele acredita que o mundo está dividido nessa administração, nessa dispensação, em 7 dispensações. Eu vou tentar só falar o nome de cada uma e depois a gente estuda elas. Né? Pode passar, João. Acho que tem 10 minutinhos, dá para falar um pouquinho sobre essas dispensações. Ó, as distinções básicas do dispensacionalismo é a interpretação literal das escrituras, como eu já falei, e eu já falei também isso, que eles acreditam que há uma distinção entre Israel e a igreja. Eles acreditam que Deus, as promessas que Deus fez para Israel no Antigo Testamento vai se cumprir, e as promessas de Deus para a igreja no Novo Testamento também. Então, eles depois leiam os versículos, ó, esse Romanos 10:1 vocês leem depois. Então, eles acreditam que são povos diferentes e que Deus vai tratar com esses povos de forma diferente. Por isso que as 70 semanas, eles dizem que são para o povo judeu, que é essa última semana das 70 semanas, que é a grande tribulação. Deus ele vai tratar esse povo judeu para que eles sejam restaurados. Gente, desculpa correr um pouco, mas é por conta do horário, mas todo o material vocês leem com calma durante a semana. Então, estou procurando ser bem sucinta, assim, com o assunto. Pode passar, João. Nath, caso não seja possível abordar tanto hoje o dispensacionalismo, não tem problema, gente. A gente termina na próxima, vem, né? Na aula que vem, Nath, a gente faz um paralelo, né? Sim. Peraí, só um minutinho. Aí, gente, enquanto o João volta, tá ajudando o Eliel, ele, como nós estávamos falando, aí a gente, como é um assunto amplo, a gente termina, se vocês puderem, antes da próxima aula, semana que vem a gente termina essa também, né? Porque é importante a gente entender, esse dispensacionalismo, ele é bem amplo, então ele vai tratar
desses pontos que eu já falei, a visão escatológica, a visão sobre a distinção entre o povo judeu e a igreja. Eles acreditam que, por eles acreditarem que é tratado de uma forma diferente, por isso que eles acreditam que o povo judeu precisa de restauração e precisa passar pela tribulação. E a igreja não, por isso que a igreja vai ser arrebatada antes. Isso na visão deles. E aí, olha quais são esses 7 períodos de dispensação. O primeiro é chamado de dispensação, o primeiro período de dispensação da inocência. Edênica significa do Éden, né? Então, qual era a responsabilidade ali de Adão e Eva? O que Deus falou para eles? Não comer o fruto. O que aconteceu? Não desobedecer a Deus, né? Eles comeram, eles desobedeceram. E qual foi o juízo? Maldição e mortes, né? E separação do Senhor. Então, a gente vai observar que essas dispensações, Deus ofereceu para o mundo, né? Para o ser humano, para a humanidade, mas em todas as dispensações oferecidas por Deus, né? Em períodos diferentes, o homem sempre falhou. A humanidade sempre falhou, e pela humanidade sempre falhar, houve um juízo, havia uma responsabilidade, houve o fracasso, e pelo fracasso veio um juízo de Deus. Então, essa primeira é a inocência. Segunda dispensação, depois da inocência, foi a consciência. Então, o que aconteceu? O homem pecou, ele perdeu a inocência, ele passou a ter consciência daquilo que ele fazia, do que ele não fazia. E esse período, essa dispensação, é do período antediluviano. O que é antediluviano, gente? Antes, diluviano, dilúvio. É um período de dispensação antes do dilúvio. Qual que era a responsabilidade aí do povo nesse período da consciência? Obedecer a Deus, havia sacrifícios, derramando sangue, né? Sacrifícios derramando sangue. E o que eles fizeram? Fracassaram. Por quê? Por causa da corrupção do coração do homem, né? E qual foi o juízo? Dilúvio universal. Então, vocês percebem que para cada fracasso houve um juízo? Mesmo assim, Deus ele começou uma nova administração, um novo período. Então, a terceira dispensação é a dispensação do governo humano. O que aconteceu? Né, houve o dilúvio, o Senhor ele poupou a vida de Noé, a família de Noé, que era um homem justo, e qual foi a responsabilidade que ele deu? Povoar e se espalhar sobre toda a terra. Mas o que aconteceu? Qual foi o fracasso? Eles desobedeceram. O homem, ele quis chegar até Deus, o coração do homem, né, sempre em corrupção. E aí eles fizeram a Torre de Babel lá, depois leiam aí os versículos. E qual foi o juízo de Deus? Confusão de línguas, era um povo só, que deveria povoar toda a terra. Mas por conta do que eles fizeram lá na Torre de Babel, de querer chegar até Deus, achar que eles poderiam ser como Deus, Deus confundiu as línguas, e os povos foram se separando, cada um de acordo com a sua língua. Esse é a terceira dispensação. Pode passar, João. Acho que dá tempo de falar das últimas e aí a gente encerra hoje. A quarta dispensação foi a promessa. Qual foi essa promessa? Patriarcal, gente. Quem lembra aí o significado de patriarcal? Os patriarcas. Quem são? Abraão, Isaac, Jacó, né? A família de Abraão. Então, era o período de dispensação da promessa, a promessa que Deus fez a Abraão e a sua família. E qual que era a responsabilidade? Eles deveriam permanecer em Canaã. Qual foi o fracasso? Foram para o Egito. O que aconteceu? Escravidão. O juízo de Deus sobre eles foi a escravidão. Então, esse é o quarto período aí de dispensação. Lembrando que tudo isso dentro da visão dos dispensacionalistas. A quinta dispensação, pessoal, foi a dispensação da lei. Qual que era a responsabilidade do povo? Guardar a lei. Lembra a lei estabelecida por Deus através de Moisés? O que aconteceu? O povo violou a lei e rejeitaram a Cristo, porque eles acreditam que esse período de dispensação foi desde Moisés, no Monte Sinai, até Cristo. Até Jesus veio e morreu e foi rejeitado. Então, essa dispensação foi quebrada, foi fracassada. Por quê? Porque o homem,
ele falou com Deus, gente, aqui tá errado, viu? Esse dilúvio universal, acho que eu escrevi rápido, mas não é essa resposta é da dispensação anterior. Essa dispensação relacionada com Cristo, peraí que eu vou passar aqui para vocês, desculpem, viu? Acho que eu estava fazendo muito rápido, e aí saiu, copiei a anterior. Sim, João, claro. Então, o que aconteceu? Houve o fracasso, como mais uma vez o fracasso gente, só lembrando, essa dispensação, ela, se vocês perceberem, ela tem um longo período, porque ela vai desde Moisés até a morte de Cristo. Então, eles acreditam que é uma dispensação que, dentro dessa dispensação, ocorreu vários períodos que influenciaram a história do povo judeu. Então, é muito importante a gente entender. Depois eu vou passar alguns slides lá para vocês estudarem um pouquinho a mais sobre isso no grupo, tá? Então, como juízo, o que eles receberam? Eles foram rejeitados pelo Senhor, né? E graças a isso nós fomos enxertados. Então, sempre numa dispensação houve um fracasso e houve um juízo do Senhor. Depois eu corrijo esse slide aqui, tá bom? Pode passar para o próximo, João, só faltam mais 2. E a sexta dispensação é a da graça, é a que nós estamos vivendo na visão dispensacionalista, é a que nós estamos vivendo hoje, é a da igreja. Qual é a responsabilidade? Receber Cristo pela fé e andar no Espírito. O fracasso, qual que é? Acho que saiu errado novamente, pessoal. Depois eu corrijo aqui também, essa questão do dilúvio, acho que saiu em todas. Então, nós estamos, na visão deles, nós estamos ainda vivendo essa dispensação. Desculpa, o João está falando que é heresia, mas é mesmo, porque depois eu tenho que arrumar isso daí. E aí eu mando para vocês, tá? Então, não é esses 2 fracassos, esses juízos, depois eu troco isso daqui para vocês. Mas é a responsabilidade nossa, como igreja, de receber a Cristo e andar com Ele. E qual vai ser o juízo disso tudo? Quem não tiver a Cristo, é separação eterna, não vai ter mais solução, não vai ter mais, vai direto para o, como o Matheus está falando aqui, vai direto para a condenação eterna, né? Mas depois eu arrumo aqui os slides para vocês. Pode passar, João. E essa sétima dispensação é a plenitude milenar, que não aconteceu ainda, gente, ó. Ela dará início na grande tribulação, com a consequente prisão de Satanás, que eu li no começo da aula lá em Apocalipse 20, que Satanás vai ser preso, né, por 1000 anos, e depois terminará, depois dos 1000 anos, quando Cristo reinar na terra com seus santos. Então, essa é a última dispensação que eles acreditam que ainda vai acontecer. Na visão deles, nós estamos na sexta dispensação, que é a da graça. Depois da nossa dispensação, se dará essa última. Então, essa é a visão dispensacionalista. Tem mais coisas relacionadas a ela que são importantes, por isso nós podemos continuar na próxima semana, tá bom? Que aí a gente vai falar sobre as 70 semanas de Daniel, e vamos falar um pouquinho da grande tribulação, e vamos encerrar com uma tabelinha bem legal de diferenciação entre... Queridos, até ela voltar, vocês estão me ouvindo? Gente, então, ó, essa é mais uma visão, tá? Deixa eu permitir ela aqui. Ela não voltou, gente. Voltou, Nath? Oi, caiu. Caiu. Eu estava falando assim, João, para você colocar só no último slide, para eu mostrar a tabelinha para eles, que tá bem facinho, dá para ler tranquilo e entender cada uma das visões, ó. Tá vendo aqui, ó, amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo histórico e dispensacionalista. Cada visão vai estar falando aqui, ó, no quadrinho, ó. O que cada um deles acham da segunda vinda de Cristo? O que eles acham sobre a ressurreição? O que eles acham sobre o julgamento, sobre a tribulação, o milênio, Israel e igreja, e quem são os defensores? Olha que interessante. Lendo essa tabelinha vai ficar muito claro a visão, e aí vocês interpretem. Se vocês puderem, eu queria tirar só esses 5 minutinhos, agora é 5:03, a gente pode encerrar
se vocês puderem 5 e 10, eu gostaria de saber o que vocês acham e qual a visão de vocês desse pouquinho que nós falamos sobre o milênio. Vocês já têm alguma linha? Vocês acreditam que uma é mais bíblica que a outra? Qual é a visão de vocês? Eu sou pré-milenista e pré-tribulacionista. Vamos ver, né, ô Nath, aí, vamos ver se cada um já consegue, né, identificar, né? Se alguém já consegue, já entendeu, tem uma visão. Se não tiver também, na próxima aula a gente complementa mais, vai ficar mais claro, né? Se alguém quiser compartilhar... Pode ser até, né, Nath? Pode ser até, gente. Queridos, nós planejamos aí 10 aulas, né? Eu sei que isso aí, gente, é o estudo de uma vida, tá, gente? Poderíamos ficar aí o ano inteiro estudando esse tema, mas a ideia também, gente, é dar uma sensibilizada, né, Sandra, Débora, Denis, Antônia, Patrícia. Patrícia está chegando agora, não se assuste, é um tema muito gostoso, viu, gente? E futuramente também, né, Nath, a gente pode voltar também a esse tema. A ideia mesmo, gente, não tem como você ser um especialista na Bíblia inteira, né, gente? Nós vamos estudando os temas, a nossa fé vai sendo fortalecida, porque a fé vem, né, pelo ouvir a palavra de Deus, e é um tema muito gostoso de estudar, de ler sobre isso, mas esse exercício que a Nath está trazendo, ele é muito bom de fazer, viu, gente? Quem aí quiser falar, vamos dar uns minutinhos, se alguém quiser falar, se já se... Ou alguma dúvida, né, se ficou com alguma dúvida, pode falar, esse é o momento. Se você se identifica com alguma visão, alguém quer falar? Então, Oi, Denis. Sou eu. Bom te ouvir, Denis. Então, eu ainda não cheguei a ler o Apocalipse de novo, mas quando eu tava indo com meu pai na assembleia perto lá da casa dele, eles estavam realmente fazendo esse estudo do Apocalipse. E aí, quando você fala assim que você crê que a igreja vai passar pela tribulação, eu fico até meio assim cismado em falar, pensando nesse ponto, entendeu? Pode Porque falar, quando eu tô explicando essa questão da tribulação, tipo assim, acho que as 4 primeiras trombetas, se não me engano, eu não me lembro direito, e tipo, atingiria só a natureza da Terra, certo? Certo. E aí depois as próximas atingiriam a humanidade. Entendeu? Então, E é legal, Denis, o que você está falando. Pode falar. Pensei que você tinha encerrado. Quando eu fico pensando assim, poxa, a igreja passou pela tribulação, já ficaria bem complicado também, entendeu? E até o homem em si, né? Tipo, a gente já sofre tanto assim pela questão da natureza. A gente vê que a natureza ela tá complicada, né? Às vezes é um tufão, às vezes é um terremoto que atinge milhões de pessoas. E quando a gente pensa assim, pô, a gente ainda vai ver a tribulação e vai, tipo, meio que dar uma desestabilizada na Terra, né? Parece que vai dar desestabilizado na Terra e ainda muitas pessoas ainda vão sofrer. Então, pensar que a igreja vai passar por isso aí, né, é complicado, entendeu? É verdade, Denis. Não, A gente fica dividido, e assim, é legal o que ele falou, João, porque ele falou da Assembleia, a Assembleia é pentecostal, né? E os pentecostais, eles têm uma visão dispensacionalista mesmo, eles acreditam que a igreja ela não vai passar pela grande tribulação, que é uma tribulação nunca vista antes, que é destinada à correção do povo judeu e aos ímpios, aqueles que não querem saber do Senhor. Entra nisso que o Denis falou, por que a igreja, né, o homem, vai passar, ainda mais a igreja, os santos do Senhor, vão passar por um sofrimento tão grande. Se a gente já vê tudo o que está acontecendo e sofre, que nós achamos, né, como o João já falou das outras vezes, que acredita que nós estamos até eu também acredito que nós estamos no período, no princípio das dores, que Jesus falou que seria antes da grande tribulação, né? Eu acredito que a gente está numa pontinha ali dele. Imagina a grande tribulação, então realmente divide as pessoas, né? Mais alguém quer compartilhar? Oi, João, pode falar. E, Denis, Deus ele é poderoso, Deus em sua soberania, se Deus ele prepara de tirar a sua igreja antes, eu acho que isso é bênção, entendeu? Eu acho que isso talvez não deixa de ser uma esperança também, né? Igual tem crentes que interpretam assim, que nos primeiros
vão ter os 7 anos de tribulação, e aí no meio da tribulação, o anticristo aparece. Então tem uma linha que acredita que a igreja vai ser arrebatada nesse meio. Então tem alguns que acreditam que vai ser arrebatada antes do período tribulacional, outros acreditam que é no meio, e outros acreditam que a igreja vai ser arrebatada só depois. A igreja é arrebatada e Jesus volta. Então, assim, se Jesus arrebatar a igreja antes, eu entendo que para nós é muito melhor, porque a gente não passa por esse período de sofrimento. Mas é importante estarmos fortes, por quê? E se Deus ele permitir? Né? E se Deus ele permitir a igreja passar? Né? Então, acho que é legal, Denis. Se você crê que a igreja vai ser arrebatada antes, legal. Separe os textos bíblicos que fortaleçam essa sua visão, entendeu? E aí, isso é o que vai te fortalecer para você defender essa visão. Eu acho que cada um aqui é importante conseguir defender uma visão, né? Vamos acreditar aqui, irmãos, que todas as visões elas são bíblicas, tá? Nenhuma dessas visões assim, você será um grande herege. Não, são formas diferentes de olhar para os mesmos fatos, né? E aquilo que a gente pensar diferente, eu acho que vai servir para crescimento, né? Puxa, se o Denis está falando que crê que a igreja vai ser arrebatada, puxa, deixa eu olhar com mais carinho para os textos que falam do arrebatamento. Deixa eu ver se eu consigo concordar com ele, né? E, irmãos, eu também tenho essa esperança. Embora eu ache que Deus ele pode permitir que a igreja passe, se a igreja for arrebatada antes, eu acho que vai ser algo lindo, poderoso, maravilhoso. Saber que a igreja pode ser livre desse momento que o Denis ressaltou, né? As trombetas. Gente, é um período muito difícil, né? O livro que o Gil tá lendo, depois eu quero dar uma olhada assim, Gil. Se eu tiver chance aí, eu dou uma olhada também. Mas no momento, gente, no primeiro momento, a gente tá se baseando mais na palavra mesmo, sabe? Na leitura do Apocalipse, na leitura de Mateus 24, que é o sermão onde Jesus explica o assunto. Estamos olhando para a história que foi o que a Nath trouxe, né? As visões aí, desde os apóstolos até os nossos dias, e essa visão mais recente, que é a visão que ela acabou de explicar, né? Das dispensações. Todas essas visões, elas abordam os textos bíblicos, e a gente vai tentar encontrar aquela que é mais fiel possível à palavra de Deus. A gente vai ver na próxima aula que algumas visões fica mais difícil mesmo você imaginar ali que Jesus vai voltar, Jesus vem até a terra, dá uma paradinha, arrebata a igreja, volta, fica lá festejando, enquanto a igreja festeja, o mundo aqui é todo destruído. Então, gente, é muita coisa, né, queridos? É muita coisa, é gostoso estudar, vamos junto. Isso que a Natália passou, vamos deixar, Nath, como exercício dos irmãos olharem essa tabelinha com carinho e tentar enxergar, né? Tentar o que você acredita mais. E a gente coloca lá uma tarefa para vocês fazerem. Na sala de aula, né? E aí, na próxima aula, a gente conversa um pouquinho sobre o que os irmãos responderem. Sim, beleza? É legal, João. Aí, antes de você mandar os slides, eu vou corrigir ali sobre as 2 dispensações que saiu errado, acho que na hora que eu estava escrevendo, e a gente manda bonitinho, sem nenhum erro, para não confundir a cabeça de vocês, tá, gente? Peço desculpas. Desculpa a correria, falar correndo, é porque é pouco tempo, o João, né? O João sabe, a gente estuda muito isso, é muito tempo para estudar isso no seminário, e a gente está tentando trazer em 1 hora, é muito difícil, né? Peço até desculpa por falar correndo, mas é porque é bem básico, só que lê com calma durante a semana, leia a tabela, essa tabela eu achei o máximo, porque traz todas as visões e as diferenças, fica mais fácil para vocês se encaixarem. Tem os versículos nos slides, o Gil já tem um livro, o livro do Gil é dispensacionalista, é a visão que ele acredita, né? Mas tem outros também, então vejam a visão, perguntem indicação também. É legal conhecer, saber se aprofundar, que nem o Gil até falou aqui no bate-papo, para você ter a sua linha. E também não é obrigatório, eu tenho que ter uma linha. É legal, né? Eu penso dessa forma. Mas não é a pior coisa do mundo também se você falar, eu me identifico um pouco com essa, um pouco com aquela, porque, na verdade, não interfere na nossa salvação, né? Não é uma heresia, não vai nos levar para longe do Senhor. E uma coisa que eu falei rapidamente na semana passada é não criar atrito, né, imaturidade quanto a esses assuntos, porque a gente vê muitas discussões acerca de tudo isso e não vale a pena, gente. Você tem a sua linha, é importante respeitar do próximo também, né?
E é isso, eu agradeço, peço desculpas novamente por falar correndo um pouquinho, por causa do horário, e também pelo erro lá na tabelinha, mas eu vou corrigir e mando para vocês, tá bom? Beleza, vamos orar, queridos? Vou pedir para o Gil, o diácono Gil aí, encerrar com a gente essa oração. E, queridos, de semana, fica à vontade para mandar pergunta lá no grupo, viu, gente? Estou sentindo vocês muito quietinhos e tal. Ninguém tem dúvida, né, João? Eu tinha um monte de dúvida quando eu estudei a primeira vez. Perguntem. Mas aí, aos pouquinhos, a gente vai esclarecendo aí sobre os temas. Gil, obrigado aí pelas contribuições. Denis, Patrícia, obrigado aí pela presença. Débora, Antônia, Gi, Sandra, acho que a Camila caiu, né? Foi, a Jane também. Deus abençoe vocês aí. O Gil vai orar e aí a gente encerra na sequência. Beleza? Amém. Pediu, pessoal. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos por este momento, todos na mesma comunhão e no Espírito Santo, estamos aprendendo, ó Deus, a respeito de acontecimentos que só o Teu Espírito Santo para nos revelar e nos dar, Senhor Deus, a convicção de que estamos no caminho certo. Meu Deus, que acima do Senhor, Deus, não há ninguém. Nós apenas estamos aqui tentando entender, Senhor, como se dará todas as coisas de uma forma saudável, de uma forma, Senhor meu Deus, que agrada ao Senhor. Sabemos que o Senhor é quem dá as respostas para o coração de cada um de nós, que o Senhor continue nos ajudando, que o Teu Espírito Santo continue tirando a dúvida de cada um dos irmãos, as minhas também nesse estudo, Senhor. Deus, que o Senhor abençoe a casa, a família de cada um dos irmãos nesse final de semana, durante a semana, Senhor. Afaste o mal, Senhor, das suas vidas, de todas as suas casas. Que o Senhor entre Senhor, nos seus pedidos de oração, a glória do Teu santo nome. Senhor, meu Deus, fica com cada um dos irmãos, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, e agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Amém. viu, pessoal? Deus Desculpa os atrasos dos minutinhos. Deus abençoe vocês. Deus abençoe.